Fala pessoal, tudo bem? Bom, dando sequência aqui ao nosso tema de arquitetura de LLMs, né, fazendo um breve recap aqui, nós já falamos sobre encoders, né, mostramos essa questão de encoders na prática, né, apresentando algoritmo em Java, né, e agora vamos entrar aqui na parte de decoders, tá bom? Bom, seguindo aqui, né, vamos entender que o processo de decoder, tá? É um processo dentro da arquitetura de modelo de LLM, como os usados em IA generativa, né? Ele refere-se à forma de como o modelo transforma as representações, né, ou probabilidades em palavras, ou seja, é um trabalho reverso, né, do que a gente já viu até agora sobre encoders, entendeu? Então vamos lá, quais são os passos, né, nesse caso? Primeiro eu tenho um contexto inicial, eu tenho, sei lá, antes do decoding, o modelo já recebeu um input, né, que a gente viu que esse input ele foi feito um encoding desse input, tá? E aí o texto inicial, né, o prompt, né, vamos supor, por exemplo, explique como funciona o decoding, né? Ou apenas um comando vazio, ele pega esse input, calcula uma distribuição de probabilidade, né, para prever o próximo token. Então, a IA generativa, ele trabalha, como a gente já falou aqui algumas vezes, em cima de probabilidades, né? Eu vou ter palavras que são mais próximas, né, ou mais prováveis que ela consiga ser uma palavra que se encaixe, né, como sequência de uma palavra anterior, por exemplo, da palavra atual, e com base nessa sequência, eu vou trabalhando as probabilidades. É como se eu tivesse aqui, explique, e assim, o que é que vem depois de explique? Provavelmente vai vir o como, né? E aí, depois do como, pode ser explique como funciona, como fazer, como dizer, como pular, como etc. Entendeu? E isso vai ser baseado em cima do treino do modelo, tá bom? Bom, a segunda parte é a distribuição da probabilidade, ou seja, a saída principal do modelo para cada posição, ela é uma lista de probabilidades, como a gente já vem falando aqui. E, por exemplo, para o input o céu é, né, basicamente eu tenho algumas probabilidades aqui. Eu tenho o azul como 60%, eu tenho o cinza como 30%, eu tenho o vermelho como 5%, e tenho valores menores aqui de outros tokens. Então, indica aqui que o modelo acredita que o azul é a palavra mais provável para seguir no contexto, tá? Isso é uma percepção do modelo com base no treino, tá bom? Então, a terceira parte aqui, que são as estratégias. Eu não tenho somente uma estratégia de decoding aqui. Eu posso ter mais de uma, tá? Então, assim, ele não somente vou pegar e escolher o próximo token é mais provável, mas ele olha as estratégias que a gente pode utilizar aqui para aplicar isso aí, tá? E aí tem a questão de balancear criatividade, coerência, etc. Né? E a gente pode olhar aqui primeiro uma estratégia, que é o grid search, que é uma busca gulosa. Né? Então, ele sempre vai escolher o token mais provável em cada etapa, com base na probabilidade, que a gente já viu, o azul seria escolhido para o céu. Né? A vantagem é que ela é simples e rápido, né? A desvantagem é que ele pode gerar texto previsível. Então, assim, sempre vai ser azul, tá? Sempre vai ser azul. Então, assim, a gente perde um pouco essa questão da criatividade do modelo, tá? A gente tem o Bean Search aqui, que você tem várias sequências candidatas, ou seja, os beans, né? E ele analisa essas combinações de token para encontrar a sequência. E aí a vantagem é que ele melhora um pouco a coerência do texto, não fica somente naquele fixo, mas às vezes a gente pode olhar em cima dessas combinações, né, a perda de criatividade também, tá? Igual ao anterior, né, você pode gerar um texto previsível, esse também tem essa questão de perder a criatividade. Olhando aqui para a estratégia 3, né, que é o sampling, né, que é a amostragem, então a gente trabalha com algumas coisas mais interessantes aqui. E uma coisa muito comum quando você trabalha com playground de ferramentas como o OpenAI, de ferramentas como o Cloud da Anthropic, né, você vai ver muito essa questão de fazer ajustes aqui. Então ele seleciona o token com base em probabilidade, mas você tem os elementos aí que você introduz aqui de aleatoriedade, ou seja, não somente a probabilidade, mas vocês colocam o que a mais dentro desse teste, né, dessa configuração. Então, assim, apesar do azul ter cinza aqui, né, 60%, né, o cinza ou vermelho ele também pode ser escolhido. Tá? Por quê? Porque eu tenho parâmetros importantes. Eu tenho a temperatura, né, então com a temperatura eu consigo controlar a aleatoriedade. Né, então, assim, valores baixos ele torna o texto mais focado e os mais altos tornam o texto mais criativo. Então, assim, é bom
ter cuidado com relação à temperatura. Pode ser que você queira um texto um pouco mais técnico, bem mais direcionado porque você espera, ou você queira um texto mais criativo, né? Você tem um top case sampling, né, que você limita as escolhas aos tokens mais prováveis, aí, K tokens mais prováveis, ou seja, só os 10 melhores candidatos aqui que vão ser limitados, né? Eu tenho um range gigante dentro de um modelo como um GPT, e eu posso dizer, olha, me traz somente os 10 tops aqui, os 10 melhores candidatos baseados nas probabilidades que você tem, para aleatoriamente ele pegar um desses 10 e colocar aqui dentro. Então, essa é a função do Top Key Sampling aqui. E eu tenho um top P também, né? Então eu limito a escolha do subconjunto de tokens cuja soma de probabilidades ele atinge o limite predefinido. Eu posso dizer, olha, me traz o seguinte aí, me traz somente os tops, tá? Que possuem a probabilidade de 70%, por exemplo. Abaixo de 70% você descarta, tá? Eu coloquei aqui, olha, me traz os 10 melhores candidatos, né, no Top Key Sampling, mas dentro desses 10 melhores candidatos, só me traz aí desses 10 melhores os que tiverem aí acima de 70%. Então, assim, eu controlei a aleatoriedade aqui nessa primeira parte aqui, que é a temperatura, defini a quantidade de elementos candidatos que eu quero que ele filtre para mim, e no terceiro momento eu disse, olha, agora só me traz desses candidatos aí o top key sampling aí, o top P sampling, desculpa, que é justamente os melhores em termos de probabilidade, tá? Dado um range que eu defini aqui, um limite, tá bom? Então, com base nisso, eu consigo ter um trabalho mais de fine tuning aí. E aí, a quarta estratégia, que é a repetição e penalização, eu posso usar um mecanismo de penalização aqui para evitar que o modelo fique gerando loop, o texto redundante. Eu posso, tipo, após gerar o azul, né, como diz aqui, o modelo reduz a probabilidade de repetir essa palavra imediatamente. Eu não vou ter um texto que vai ter azul e azul seguidamente, ou em alguma parte desse mesmo texto, desse parágrafo, eu vou ter uma repetição de azul. Ele começa a meio que, olha, se eu já usei azul aqui, eu vou utilizar outra palavra, eu vou usar sinônimos, por exemplo, justamente para garantir que eu não tenha essa redundância, tá bom? E aí, seguindo esse passo a passo, né, eu tenho a interação do processo. E tudo isso que a gente falou aqui de estratégia de seleção de token, ele vem de maneira iterativa. Então, depois de escolher o token, ele vai ser adicionado ao texto, o modelo vai recalcular agora aquele conjunto de tokens que eu tenho e vai reanalisar aí qual seria a probabilidade para o próximo token. Então, isso funciona de maneira em loop. Aí eu vou ficar fazendo um loop aqui, escolhendo tokens e tokens e tokens e tokens, até conseguir construir a minha frase. E quando é que isso acaba? Isso acaba até atingir o número máximo de tokens, né? Ou eu delimito o número máximo de tokens lá na minha configuração, ou eu encontro o token especial que indica aí para mim o fim, não é, desse texto, tá? Eu devo ter lá um demarcador lá de fim do texto, por exemplo. Então ele foi lá e terminou para mim aquele texto, tá ok? Esse aqui foi um pouco da visão mais, digamos assim, mais resumida do que a visão do decoders, tá? A gente trouxe aqui de maneira bem objetiva. E no final das contas, a ideia do processo de decodificação, né, ele tem que ter esses ajustes, né, para ter coerência, usando temperaturas baixas, usando bit search para resposta técnica. Tem essa questão da criatividade quando a gente aumenta a temperatura, para trabalhar com sampling, aí, trabalhar com histórias originais ou não. Cria uma história para mim aleatória aí e eu dou um contexto para ele. Então, eu posso trabalhar criatividade, isso é tudo questão de ajuste. E também a questão do controle, né, de evitar redundância no texto, repetição de frase, coisas que caracterizam que você realmente está produzindo seu texto totalmente baseado em Generative AI. Então, você pode fazer esse fine tuning para melhorar a qualidade do teu texto, tá? E por fim, a gente tem que entender aqui que o decoding é o que transforma o entendimento do modelo, né? Assim, no final do dia, o que interessa aqui é como é que a gente consegue usar a GenAI para gerar um entendimento desse modelo de maneira prática, né?
E aí, a gente que tem um papel aqui, nós aqui que estamos estudando sobre GNA, e principalmente olhando agora inicialmente a parte de geração de texto, nós é que temos esse papel de controlar entre o que a gente quer em termos de coerência, o que a gente quer em termos de criatividade e como é que a gente controla isso em termos de penalização. Tá ok? Pessoal, vamos ficando por aqui hoje. Se vocês gostaram dessa parte aqui do Decoders, dá um like e continua nos seguindo aí, indicando o pessoal, porque nós vamos agora para a parte prática, que é a parte 2 da implementação desse decoder em Java. Tá ok? Obrigado aí e vamos para a próxima.